Vamos abrir nesse texto aqui, João capítulo 4, versículo 35. João capítulo 4, versículo 35. Quem achou, diga amém. Amém. Vocês são bons, hein? Aleluia, glória a Deus. Quantos aqui já leram o capítulo 22 do livro? Opa! O capítulo 22 é hoje, tá, gente? Quantos aqui já leram o capítulo 22? Poucos, mas eu sei que você está doidinho para chegar em casa e ler logo esse capítulo abençoado. Deixa eu fazer uma outra pergunta então. Quantos aqui já leram o capítulo 21 de ontem? Glória a Deus. Defendendo a sua igreja. E capítulo poderoso, não é verdade? Dá vontade, aliás, dá vontade, nós vamos fazer isso, tirar xerox desse capítulo e entregar para algumas pessoas, não é verdade? Yes. Então vamos ler esse versículo aqui em João capítulo 4, versículo 35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Amém? Vou ler de novo, ok? Vocês não dizem, quem está falando, gente? Fala para a pessoa que está ao seu lado, é Jesus quem está falando. Então ele fala para os seus discípulos o seguinte: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Então quero usar esse versículo para mostrar 2 coisas muito importantes nesse texto. Primeira coisa, só tem 2 pontos principais. Primeiro ponto, temos que estar em sintonia com Jesus no que falamos. Fala para a pessoa que está ao seu lado, nós temos que estar em sintonia com Jesus naquilo que falamos. Interessante, olha só, nós temos 2 afirmações neste versículo. Uma é feita pelos discípulos, outra é feita pelo Senhor Jesus. Ele fala para os discípulos: vocês dizem que a colheita será daqui a 4 meses. Então isso é a afirmação dos discípulos. Mas agora vem a colocação de Jesus. Então uma coisa que os discípulos estão falando, que a colheita é daqui a 4 meses. Agora Jesus fala, mas eu lhes digo. Então temos um confronto aqui. Uma coisa que os discípulos falam e uma coisa que Jesus fala. Os discípulos estão falando, olha, vai demorar mais 4 meses. Mas Jesus fala o seguinte: a colheita já é agora, ela já está madura, ela já é para ser ceifada. Então olha só que interessante, os discípulos dizem uma coisa, Jesus diz outra coisa. Queridos, eu quero te falar uma coisa muito importante para você gravar. A voz do povo não é a voz de Deus. Deixa eu lhe falar outra coisa. Provavelmente os discípulos estavam certos na afirmação deles. Eu não sei qual foi a época do ano que eles estavam falando, mas provavelmente eles fizeram as contas. Talvez era no verão, né? A colheita normalmente é no outono. Talvez eles falaram assim, não, é maio, né? Junho talvez, porque no hemisfério norte o verão é invertido, né? Então o verão lá começa em junho e vai até agosto, setembro, assim, agosto aliás. Então eles fizeram as contas e falaram assim, não, vai demorar mais 4 meses para que a colheita venha. E provavelmente eles tinham razão, pela lógica humana. Amém? Porque leva um tempo você semear, deixar a planta crescer, ela cria flores e depois vem a colheita. Então provavelmente, logicamente falando, humanamente falando, os discípulos tinham razão. Era realmente para a colheita acontecer só depois de 4 meses desse acontecimento aqui. Mas Jesus está falando que a colheita já chegou. Eu te pergunto, quem tinha razão?
Você está em dúvida? Fala para a pessoa que está do seu lado. Se Jesus falou, está falado. Se Jesus chega aqui agora e fala, olha, estamos no meio do inverno, o que Jesus falou, está falado. Se ele fala assim, olha, amanhã vai nevar em Cabo Frio, o que Jesus falou, está falado. Mas nunca nevou em Cabo Frio, na maior calor. Se Jesus falou, está falado, e amanhã vai nevar aqui. Sim ou não? Sim. Contra toda lógica, contra tudo que a gente pode... Não, mas olha, nunca ouviu-se falar de uma coisa dessa que neva em Cabo Frio. Aliás, estamos na maior alta temporada da estação mais quente. Mas se Jesus falou que amanhã vai nevar, é o que vai acontecer amanhã. Amanhã vai nevar. Porque se Jesus falou, está falado. Porque, queridos, cuidado, porque muitas vezes, aliás, algumas vezes, ou em algumas ocasiões, é possível que nós afirmamos uma coisa e nós não estamos errados naquilo que nós estamos falando, porque pela lógica, pela nossa experiência, por tudo que a gente já adquiriu de experiência na nossa caminhada, o resultado lógico é isso. Mas nós temos que ficar ligado naquilo que Jesus fala. Amém? Claro que nós estamos falando aqui de grupos familiares. Você faz os seus planos, não é verdade? Você, fé calculada, você preencheu aquele papel, você pensou quantas pessoas nós temos que ganhar, quem vão ser as pessoas já treinadas para serem próximos dirigentes, anfitriões. Isso olha, a colheita vai ser daqui a 4 meses, mas quem sabe Jesus fala o seguinte, a colheita já chegou. Nós temos que ficar ligado naquilo que Jesus está dizendo. Porque às vezes estamos afirmando fora da sintonia daquilo que Deus está falando. Um livro que tem sido citado bastante por mim, o livro de Ageu, ele tem um texto ali interessante que eu já ouvi muitas vezes pessoas usarem na hora dos dízimos e ofertas. Porque Deus faz uma pergunta. Aliás, faz uma afirmação. Ele fala o seguinte, lá em Ageu capítulo 1, versículo 2. Ele fala o seguinte, olha, esse povo aí, ele diz que não chegou ainda a hora de edificar o meu templo. Mas eu digo, sobem os montes, trazem madeira. Eles estavam fora da sintonia. O povo estava falando, não chegou a hora ainda de edificar a casa do Senhor. Mas o Senhor falou, não, é agora que nós vamos edificar a casa de Deus. Então isso é muito interessante, isso é muito alarmante para nós. Porque a gente não pode estar fora do compasso de Deus. A gente tem que saber o que Deus está falando. Amém? Vamos partir um pouco para a prática, da nossa prática. Cuidado com as coisas que fazem sentido, mas não são da vontade de Deus. Eu vou te dar um exemplo prático. Às vezes, tudo que é aparente, entenda bem, os discípulos tinham razão de afirmar que a colheita era daqui a 4 meses. Então, algumas afirmações que nós fazemos baseado em cima de coisas que nós vemos, de experiências, mas não estão alinhadas em sintonia com aquilo que Deus está falando. Se a gente fala sobre alguém que todos os sintomas são isso mesmo, e a gente fala o seguinte, fulano de tal não quer nada com Deus. Você já ouviu alguém falar assim? Você já ouviu da sua boca sair uma coisa dessa? Infelizmente, eu também já falei isso. Mas, queridos, é verdade, às vezes a gente olha para a pessoa e aparentemente ela não quer nada com Deus. Mas, queridos, qual é a palavra de Jesus sobre essa pessoa? Porque nós não podemos emprestar a nossa língua, a nossa boca para afirmar coisas que não estão em sintonia com aquilo que Deus está falando. Lembra? Os discípulos afirmaram uma coisa, Jesus falou outra. Eu quero te mostrar na Bíblia um exemplo desse aí. Vamos lá em Atos capítulo 9. Um exemplo que faz sentido, mas nós vamos ver de novo que o nosso raciocínio lógico ele é muito útil em algumas coisas, mas quando
chega certos momentos de Deus, ele não serve, porque Deus às vezes faz coisas que são totalmente fora da lógica humana. Quantos acharam Atos dos Apóstolos capítulo 9? Amém. Então olha só o que diz aqui. Enquanto isso, versículo 1, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, aos seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Amém? Vamos fazer uma análise desse texto. O texto que nós começamos a ler, no versículo 1, diz que Saulo estava o quê? O que diz aqui? Ele estava respirando ameaças de morte. Eu te pergunto, Ananias tinha razão de desconfiar, de ir lá falar com Saulo, sim ou não? Sim. Fazia todo sentido. Aliás, fazia sentido nenhum Ananias ir lá para Saulo para conversar com ele, para impor as mãos para que ele voltasse a ver. E ele argumentou com Deus. Mas o versículo 15 diz o seguinte: Mas o Senhor disse. Queridos, todos os argumentos de Ananias caíram por terra. Por quê? Porque Deus tinha uma outra opinião. Às vezes nós queremos convencer a Deus com os nossos argumentos, daquilo que nós achamos, daquilo que faz sentido. Aliás, se a gente quer procurar coisas para não multiplicar o nosso grupo familiar, nós vamos achar os montes. Ah, essa geração é perversa, essa geração não quer nada com Deus, Cabo Frio é difícil nessa época. Aliás, depois aqui a região praiana, todo mundo só quer saber de surfar, de pescar, de ficar numa boa. Ah, é assim, assado, papai, isso tudo faz sentido. Eu concordo com você, mas é o que nós estamos falando. Mas o que Jesus está falando? O que Jesus está falando? Eu tenho ouvido falar do Jardim Esperança. Sabe o que eu tenho ouvido falar? O Jardim Esperança está sendo tomado pelo tráfico de drogas. Quantos já ouviram uma coisa parecida como essa? E se a gente olha pelos olhos naturais, a gente até fala: rapaz, olha que coisa. Mas queridos, olha só, isso é o que o ser humano está falando. Mas o que Deus está falando? Eu me lembro o que Deus está falando. Liberou a palavra dele no primeiro culto que foi celebrado naquela tenda. Através de quem? Através do apóstolo Ari Caetano. O apóstolo Ari Caetano liberou uma palavra. Essa igreja, lá em Jardim, essa igreja se tornará um modelo, uma matriz para muitas outras igrejas. Nós estamos ganhando multidões para Jesus e nós vamos cuidar bem delas. Olha só o contraste.
contraste. A lógica diz, ih, Jardim está ficando bravo. Jesus está falando, nós vamos ganhar multidões e cuidar bem deles. Existe um contraste, e a gente tem que ficar nos ouvidos de quem? Porque a voz do povo não é a voz de Deus, e a gente não pode emprestar a nossa língua para proferir as coisas lógicas, humanas. Lembra que Jesus falou para Pedro, quando ele falou, não, Jesus, não faz isso, eu estou conversando aqui com líderes, por isso só estou mencionando essas passagens. Ele virou para Pedro e falou assim, para trás de mim, Satanás, você pensa como? Igual seres humanos. Queridos, seres humanos pensam de um jeito, mas Deus pensa de outro. Vocês dizem, mas eu digo. Vocês afirmam uma coisa, mas eu afirmo outra. Eu quero te falar uma coisa, eu fico com o que Deus afirma em nome de Jesus. Porque se a gente, sabe, por isso eu parei de assistir jornal, porque ali eu sou bombardeado com aquilo que as pessoas dizem, o que os assistentes sociais dizem, o que os médicos dizem, o que as pessoas os sociólogos dizem, o que o Big Brother diz, o que a cabofolia vai dizer, o que a turma fala, mas eu quero ficar com aquilo que Deus está falando, porque a voz do povo não é a voz de Deus. Vocês falam, mas eu digo. Eu quero te incentivar, supervisor de área, supervisor de setor, dirigente de grupo familiar, a afirmar o que Deus diz. Aleluia. Ah, mas Deus não, ninguém quer nada com Deus, e fulano, não. Eu sei que aparentemente é assim. Vocês dizem, mas eu digo. O que Deus está dizendo sobre o seu grupo familiar? O que Deus está falando a respeito do seu setor, da sua área? O que Deus está falando a respeito dessa igreja? Eu não estou falando que a gente tem que ignorar as coisas que estão acontecendo. Eu não estou falando que não faz diferença se o meu dirigente está no Tadel Regional, não está, tanto faz, Deus falou, glória a Deus. Não, a gente precisa corrigir o que precisa ser corrigido, sem problema. Mas eu quero ficar com aquilo que Deus está dizendo. Preste um pouco de atenção. Eu era assim também. Eu quero te incentivar, não quero fazer disso uma direção, uma lei. Mas eu era assim, eu assistia um jornal atrás do outro. E depois, chegando em casa, eu assistia de novo um jornal atrás do outro da noite. E eu ia dormir com as coisas que o mundo afirma do que vai acontecer no Brasil, como é o Brasil, que o Brasil nunca vai para frente, que é um país de corrupção. Eu estou vendo tudo isso. Lamentável. Mas Deus, sabe o que Deus diz sobre o Brasil? O Brasil será o celeiro do mundo. Há uma contradição, um confronto. O povo diz, o Brasil não vai para frente. De vez em quando eu também falo assim, hoje mesmo com os pastores, com os líderes, a gente estava falando sobre o Brasil, sobre a corrupção, sobre coisas exorbitantes gritantes que estão acontecendo no Brasil. E é verdade. Tem lógica. Desse jeito, a lógica diz o seguinte: desse jeito que o Brasil anda, nunca vai para frente. Mas vocês dizem isso, mas eu digo, há uma diferença. Quantos estão entendendo? Quantos querem alinhar a sua linguagem com a linguagem de Deus? Faz toda a diferença, viu? Em nome de Jesus. Temos que ficar alerta para afirmar o que Jesus está afirmando. Você sabe, você lembra do primeiro capítulo que nós lemos no livro Para que eu estou na terra? Eu quero te lembrar, se você não está lembrado. Primeiro capítulo, uma afirmação fortíssima que me impactou. Ela diz o seguinte: você não é o foco. Eu não sou o foco. Você não é o foco. O foco é Jesus. O foco é Deus. Nós não estamos aqui para ser agradados por Deus, nós estamos aqui para agradar a Deus. Nós não estamos aqui para proferir o que nós achamos, o que nós pensamos, nós estamos aqui para executar as boas obras que antes da fundação do mundo já foram preparadas para nós. É isso que nós estamos fazendo, amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado, fique ligado. Esteja em sintonia com Jesus no que você fala.
Não seja papagaio do diabo. Não faça isso. Nós temos que andar no compasso de Deus, no relógio de Deus. Eles falaram, faltavam 4 meses. Ele falou, já chegou, já está na hora. Quantos querem estar ligados no relógio de Deus? Amém. Aliás, que horas são no relógio de Deus? Eu já me perguntei isso. Que eu não quero dormir no ponto, quero estar alinhado. Não quero andar segundo aquilo que faz sentido. Eu estou quero andar segundo aquilo que Deus está falando. Quero estar no centro da vontade de Deus. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Primeiro, aliás, temos que estar em sintonia com Jesus no que falamos. Segundo ponto. Temos que estar em sintonia com Jesus no que enxergarmos. Jesus falou o seguinte: abram os olhos. Ou, talvez a sua Bíblia diz, erguei os olhos. Mas a minha diz, abram os olhos e olhem e vejam os campos. Queridos, tem gente que não está vendo nada. Aliás, os discípulos não estavam vendo nada. Será que esses discípulos todos eram cegos, eles não podiam ver? Não. Eles estavam vendo com seus olhos naturais, mas não estavam enxergando o que Jesus estava enxergando. Ele fala, de alguma forma, ou eles estavam de olhos fechados, ou estavam olhando para outro lugar, mas eles não estavam enxergando aquilo que Jesus estava enxergando. Mas eu quero enxergar as coisas que Jesus está enxergando. Amém? Sabe, eu quero te convidar um pouco, sair do seu ponto de vista também, talvez um pouco limitado. Tem pessoas que têm uma visão muito limitada. Eu sempre penso nesse texto, quando Jesus fala, erguei os vossos olhos, eu me perguntei para onde eles estavam olhando, e eu arrumei essa história para mim, eu não sei, mas eu creio que dentro do contexto ela é verdadeira. Eles estavam olhando para o próprio umbigo, para o seu mundinho, enxergando só aquilo que é óbvio. Tem gente que só enxerga a sua própria rua, não entende que tem um bairro em volta. O mundo deles é aquela rua, e ficam lá reclamando de um, reclamando de outro, e um que joga um papel no chão, e pá, o mundo deles é a rua. Já lidamos com pessoas que a vida toda, com 20 e tantos anos, nunca tinham saído do bairro deles. Nada contra, talvez a situação econômica não deixou, mas eu não estou falando dessas coisas, eu estou falando de uma visão limitada, que Jesus fala assim, ei, levanta um pouco os olhos, abra os olhos e comece a enxergar o que está em sua volta. O mundo é maior do que sua rua, o mundo é maior do que o seu bairro, o mundo é maior do que Cabo Frio, que São Pedro da Aldeia. Nós não estamos aqui para construir uma igreja confortável para nós, ar-condicionado, quem sabe a gente vai adquirir algum terreno do lado, vai ter um estacionamento bacana, e vai ter isso, vai ter aquilo, agora já tem onde cair morto. Abre os teus olhos, enxerga um pouco mais. O mundo é maior do que o estado do Rio de Janeiro, o mundo é maior do que o Brasil. Há 7 bilhões de pessoas nesse planeta. A obra de Deus é maior do que talvez a gente possa enxergar. Ele falou para os discípulos, eu creio que ele está falando para nós. Abrem os olhos, enxergam os campos, erguei os olhos. Ei, gente, sabe aquele tapa-visão de um cavalo que só pode olhar para frente? Abre um pouco e falei, rapaz, olha, tem um mundo em minha volta. Infelizmente, muitos são cegados pela prosperidade evangélica, que é exatamente isso. Eu, e depois eu. Glória a Deus, Jesus me ama e Ele quer me dar tudo. E mais um pouco, e quando eu tenho tudo, eu quero 2 vezes tudo. Não entende que a prosperidade, mesmo financeira, ela vem com propósito nas nossas vidas. Infelizmente,
igual ao mundo, a gente cai na armadilha. Se eu tivesse, aí seria feliz. Se tivesse um carro melhor, se tivesse uma casa, se tivesse isso, se tivesse aquilo, se tivesse casado, se tivesse filhos, se tivesse netos, se tivesse não sei o que, aí eu seria feliz. E a gente, igual o mundo, corre nessa coisa. Se eu tivesse um CD gravado, se tivesse vendendo um CD, se tivesse a gravadora, se tivesse distribuidora, se tivesse não sei o que. Caindo na mesma armadilha do mundo, que acha que, se eu tivesse tal coisa, aí eu seria feliz. Você está lendo o livro, você sabe, a nossa satisfação tem que estar no Senhor e nele somente. Mas nós somos muitas vezes cegos, olhando para o nosso próprio umbigo. Deixa eu te falar uma coisa. A obra de Deus, ela é maior do que os seus estudos, que sua carreira, do que seu casamento, a sua família, a sua cidade, a sua felicidade. Eu quero te desafiar, dirigente, grupo familiar, querido líder, a levantar os olhos e enxergar como Jesus enxerga. Amém, pastor. Aleluia. Muito grato por tudo que Deus já fez, com muita vontade de fazer muito mais. Amém, pastor. Grato por todas as pessoas que já entregaram a vida para Jesus, sabendo que tem milhares de milhares que ainda estão aqui nessa cidade. Imagina nesse estado, imagina no Brasil, meu Deus, milhões. No mundo então. Abrir os olhos significa sair um pouco da zona de conforto. Se importar não só com seus próprios problemas, mas cumprir a palavra de Deus em Gálatas capítulo 6, versículo 2, que diz que nós devemos carregar os fardos uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. Eu estou bem, o que eu tenho a ver com o outro? A lei de Cristo é que nós carregamos os fardos uns dos outros. Nós não podemos ser egoístas espirituais. Nunca mais vou esquecer, foi um momento engraçado para mim, até assim um pouco, engraçado, mas meigo, porque um dia eu estava ali adorando a Deus e a Viviane estava pertinho de mim, e ela estava com 3 aninhos, eu nem sei quantos anos ela está agora, 5, né? Estava com 3 anos e a gente estava cantando uma música que é uma oração ao Espírito Santo, que diz assim: sopra em mim, Espírito Santo, sopra em mim. Aí, pelo menos esse é o texto, a melodia é um pouco diferente. Mas, a Viviane estava assim: sopra em mim. 3 anos. Mas eu estava rindo, assim, achando até gracinha, sabe? Mas, depois eu pensei, eu creio que foi o Espírito Santo que me tocou. Raul, é assim que muita gente vive a sua vida evangélica. É só para mim, prosperidade, estudos, felicidade, casamento restaurado, os outros que se lascam, é só para mim. Nós temos que levantar os olhos e enxergar o que está acontecendo em nossa volta. Eu não sei se é a idade, mas eu tenho ficado muito emocionado com algumas histórias. Antigamente eu ficava assim, problema, né? Construiu, a lei da semeadura, que infelizmente está funcionando, mas às vezes eu sinto tanta compaixão por vidas que semearam tanta destruição, tanta desgraça, e agora a colheita vem, não tem jeito, de Deus não se escarnece, tudo que o homem semear, ele vai colher. E quando a colheita vem, é triste. Mas eu não vou cantar, a minha vitória vai ser mais doce que o mel, e os meus inimigos vão se enfileirar, e eu vou passar na frente. Tá vendo? Não, e não vou nem ganhar um prêmio da música evangélica para ter cantado essa música, e nem escrito essa música. Eu vou falar: Deus tem feito tanto para mim. E eu levantar os meus olhos e falar: rapaz, o que mundo eu estou vivendo? Sabe, todo mundo liberdade sexual é a melhor
coisa, vai olhar por trás das cortinas e ver a destruição completa. Ainda vamos ver, nossa geração vai ver o que vai ser dessa geração que está vindo, depois que vão ficar velhos, quando o corpo não está mais inteiro. Eu já estou me preparando, porque a coisa vai ficar feia, gente, feia. Em alguns a gente já vê feio, porque não tem jeito, o corpo vai ficando velho e as coisas não vão ficar igual você tinha há 20 anos, viu? Aí tem que esticar aqui, tem que colocar um parafuso, aí daqui um pouco tem um sorriso permanente. Aí quando quer rir, tem que... Aí, porque não pode fazer plástica na mão, tem que colocar luva, porque o negócio está tão esticado e inflado. E atrás também. Gente, o mundo está mal. Sabe o que é mal? A coisa está feia. Eu fico doido quando os crentes estão dentro da igreja, olhando para fora e falam assim, se eu pudesse. Mas eu não posso. Não faça isso. Nós temos que enxergar o que Jesus está enxergando. Nós temos que estar sintonizado com o que Jesus está falando. Nós temos que estar sintonizado com o que Jesus está enxergando. Eu quero ler, para terminar, um dos últimos versículos da Bíblia. Abre lá em Apocalipse capítulo 22. Quem achou que também? É tão difícil de achar. Último capítulo da Bíblia, versículo 17. Olha o que diz aqui. O Espírito e a noiva dizem, vem. Quem é o Espírito? É o Espírito Santo. Mas quem é a noiva? É a igreja. Fala quem é a igreja? Somos nós. Então, olha só. Eu falei sobre sintonia. Aqui o Espírito e a igreja estão em sintonia. Eles estão falando a mesma coisa. Há muito poder quando a igreja fala a mesma coisa que o Espírito está dizendo. Por isso a Bíblia diz, Jesus fala em todas as cartas que ele redige através de João o seguinte: a igreja ouça o que o Espírito diz. Por quê? Precisa haver sintonia. Fala com a pessoa que está ao seu lado, sintonia. Nós não podemos estar fora de sintonia, mesmo que ela não faça sentido. Mas faltam 4 meses. Mas Jesus está falando que é agora, então está falando, é desse jeito. Nós temos que estar em sintonia. Aqui diz que o Espírito e a noiva dizem, vem. Todo aquele que ouvir, diga, venha. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Querido dirigente do grupo familiar, você está em sintonia no que você fala? Você está em sintonia naquilo que você enxerga? Aliás, não é assim, enxerga? Ou você afirma coisas que fazem sentido? Meu grupo só tem 3, só tem 4, está difícil, está ruim, esse ano não vou multiplicar. Ou você está sintonizando com aquilo que o Espírito está dizendo à igreja? Quantos estão entendendo? Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, há um contraste, muitas vezes, entre aquilo que nós afirmamos, que faz sentido, baseado na experiência, é baseado nas estações, é baseado na situação geográfica, é baseado naquilo que muitos anos acontece, mas tantas vezes não é o que o Senhor está dizendo. Obrigado pela voz profética.
quando ela ainda se reunia na rua Inglaterra, 199, quando o apóstolo Ari falou, essa igreja será um celeiro, será um centro de obras. Dali, muitas outras igrejas serão fundadas. Ali será o lugar de treinamento. Muitos pastores sairão daqui. Eu me lembro daquele dia. Mas, Senhor, eu também me lembro das palavras malditas que eu ouvi quando eu vim morar em Cabo Frio. Cemitério de pastores. Ali a obra de Deus não vai para frente, todo mundo só quer saber de curtir. Faz até sentido, mas não é o que o Senhor estava falando. Nós temos que nos basear naquilo que o Senhor está falando. Porque se o Senhor fala, está falado. Vai acontecer, o Senhor vela sobre a tua palavra. Senhor, muitas vezes, é verdade, os nossos olhos estão enxergando uma realidade. Ananias viu um homem, ele tinha toda a razão, ele deu razão para Ananias. Eu teria tido a mesma reação. Deus não faz isso comigo, esse homem vai me matar. Ele está respirando uma ameaça de morte. Mas o Senhor falou, ele será um instrumento nas minhas mãos. Através dele os gentios ouvirão o Evangelho, as boas novas. Havia um contraste tão grande entre aquilo que fazia sentido e aquilo que o Senhor estava falando. E, Senhor, eu estou desconfiado que nos nossos dias não é diferente. Estão diante de nós fatos, coisas que fazem sentido, coisas que a gente pode contar nos dedos. Não pode ser a colheita daqui a 4 meses. Mas o Senhor diz, os campos já estão brancos, já estão prontos para a colheita. Senhor, nos ajuda a estarmos alinhados, Senhor, com a Tua vontade, alinhado com aquilo que o Senhor fala, sintonizado com aquilo que o Senhor enxerga, Senhor. Nós fazemos a oração que Eliseu fez pelo seu discípulo, Senhor, quando todas as circunstâncias que ele estava enxergando, aquele exército de cavaleiros fortemente armados, Eliseu só fez uma oração, abre-lhe os olhos, Senhor, e de repente ele viu aquilo que o Senhor estava vendo, um exército inteiro de cavaleiros, Senhor, de fogo, Senhor, carruagem de fogo. Maior é o número daqueles que são por nós do que aqueles que são contra nós. Deus, nós precisamos estar sintonizados, Senhor, cada dirigente, Senhor, nos livra de sermos, Senhor, igual Pedro, que afirmou coisas que fazem sentido. Não, Senhor, não faz isso, tenha piedade de você mesmo, não faça isso, e faz sentido, Senhor. Eu acho que eu teria incentivado a fazer, Jesus também não fazer aquilo, ser maltratado, cuspido, todo quebrado por mim, é uma loucura. Mas o diabo pensa o que os homens pensam. Mas nós queremos estar alinhados contigo. O Senhor é o nosso Senhor, o Senhor dos exércitos, aquele que manda em nós. E se é para descer com cântaros e com tochas nas mãos, igual loucos, 300 em cima de 120 mil, e gritar alguma coisa, Senhor, nos dá coragem de fazer isso. Porque nós queremos estar sintonizados com aquilo que o Senhor fala. Nós queremos estar sintonizados com aquilo que o Senhor enxerga. Sobre o nosso grupo familiar, sobre os nossos discípulos, sobre as pessoas que, de fato, Senhor, diante dos nossos olhos, estão demonstrando, não querem nada com Deus. Mas quem sabe, eles vão ser um grande instrumento nas tuas mãos. Oh, Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo. O Espírito, a noiva dizem, Senhor, sintoniza nossas palavras, sintoniza os nossos olhos com aquilo que o Senhor está vendo e está falando, Senhor, porque há poder quando o Espírito e a noiva dizem a mesma coisa, quando o Espírito e a noiva enxergam a mesma coisa. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada oficial do seu exército que está aqui.
Obrigado pelos supervisores de área, obrigado pelo Francisco, obrigado pelo pastor Júlio, pastor Márcio, pastor Kleber, a minha esposa. Senhor, muito obrigado. Obrigado por cada supervisor de setor dentro dessas áreas, Senhor. Senhor, nos alinha, Senhor, faça a gente sintonizar contigo, com nossa liderança, com o Teu Espírito Santo. Dentro desses setores, cada dirigente de grupo familiar se sintonizar. Eu só posso pedir isso ao Espírito Santo. Essa unidade de falar a mesma coisa, de enxergar a mesma coisa, de pensar a mesma coisa, de proclamar a mesma coisa, de determinar a mesma coisa, de andar no mesmo compasso. Porque um exército unido, com o Senhor na frente, jamais pode ser vencido, Senhor. Muito obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Quero te incentivar. Eu sei que a gente está recebendo bastante informação através da leitura desse livro, mas eu gostaria muito, quero te incentivar, você mastigar esses assuntos tão simples, mas tão poderosos que foram colocados aqui em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui o pastor Júlio. Enquanto ele sobe aqui, eu quero só lhe falar uma coisa. Essa leitura desse livro, ele tem impactado muita gente, inclusive eu, inclusive a minha esposa, não por causa de princípios novos no nosso caso, mas por causa da simplicidade que é de andar com Jesus. Tão simples, não é verdade? Voltar ao primeiro amor, voltar à simplicidade, voltar a simplesmente ser apaixonado por Jesus e cumprir coisas tão simples como a sinceridade, como a abertura, o perdão e tantas outras coisas. Então tem sido uma bênção. E lá em Magé também as notícias têm chegado assim, está bombástico. Mas muita gente ficou sem adquirir o livro porque nós compramos 300, eu não sabia muito bem o que fazer quanto à quantidade, mas já determinamos no nosso coração que terminando esse ciclo, daqui a 3 semanas, vai ser o último dia, nós já vamos encomendar uma outra leva e nós vamos pegar esses livros que nós temos, quem sabe, para quem não pode adquirir, você emprestar, mas nós vamos fazer um outro ciclo. Nós queremos que toda a igreja leia esse livro, porque é impactante, é realmente um fundamento sólido para essa igreja. Interessante, parece que, eu falei outro dia, parece que o Rick Warren faz parte da nossa igreja. Do jeito que ele escreve, não é verdade? Mas eu falei, rapaz, loucura, parece que nós fazemos parte da igreja dele, porque esse homem é muito usado por Deus. Mas eu fico impressionado. Ele fala sobre comunidade. Ele fala sobre grupos pequenos, ele fala sobre discipulado, ele fala um monte de coisas. Quantos estão sendo abençoados pela leitura desse livro? Então, eu quero te incentivar, não perca aí o ritmo, Leia todo dia um capítulo. Eu vou ler de novo porque a gente está passando tão rápido, mas eu quero ler, parar, tem muita coisa boa ali. Então, nós vamos ter, quem sabe, mais 2 ciclos desse livro esse ano, e vai ser uma big bênção em nome de Jesus, amém? Então, pastor Júlio, só quero lembrar os supervisores de setor, logo depois do Tadel, por favor, não faz a gente depois chamar um por um, depois do Tadel, uma reunião comigo, com minha esposa, com os demais pastores, ali embaixo na sala 7, nós temos um comunicado maravilhoso de bênção para passar para vocês em nome de Jesus, amém? Amém, supervisores de setor? Glória a Deus.